Já vimos um vídeo, né, sobre o problema do comprometimento. Se você não viu, vai ver, volta o vídeo. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a DBT trabalha nesse problema do comprometimento. Como é que os paradigmas da DBT, de aceitação, de mudança, estão relacionados, e de dialética, né, estão relacionados a esse problema. Vamos começar aqui com como é que o paradigma comportamental influencia nesse problema de comprometimento. Primeiro, que a gente tem aqui é claro e direto ao estabelecer colaborativamente alvos específicos. Então, a gente estabelecer alvos específicos ajuda, porque eu sei o que eu preciso fazer, o que é que eu quero alcançar. Monitorar esse progresso, que é feito através do cartão diário, onde é estabelecido ali quais comportamentos vai acontecer, não precisa, não pode acontecer, e vai ser um monitoramento para observar essa evolução. Uma psicoeducação, porque se a gente sabe o que precisa fazer, por que que eu estou fazendo aquilo, fica mais fácil, a gente está comprometido em fazer. Também temos aqui uma orientação sobre o problema do comprometimento, então ser claro sobre isso. Fazer análise em cadeias e formulação de caso para conceituar ali como, o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer até para mesmo, para poder fazer uma intervenção sobre essas contingências. Os procedimentos de mudança também, a gente pode considerar como contribuições desse paradigma comportamental dentro desse problema de comprometimento. Então, por exemplo, fazer um reforço do progresso e do comprometimento, aproximações sucessivas, até chegar onde eu quero que esse paciente esteja. Então, eu vou reforçar mesmo aquele pequeno passinho, eu vou reestruturar cognições disfuncionais, o pensamento tipo, não vou conseguir, não vai fazer diferença. Então, bora reestruturar isso. Vamos treinar habilidades para aumentar elas, para poder fazer assim, aumentar o comprometimento. Porque às vezes o paciente diz, não vou conseguir. Você realmente não tem habilidades para conseguir. Então, bora aprender essas habilidades para você conseguir. E também aqui uma exposição e dessensibilização de emoções dolorosas. Porque às vezes o paciente pensa que não vai conseguir, porque ele não consegue suportar aquela angústia. Porque a gente quer resolver um problema e a gente quer resolver um problema logo. A gente não está aqui preparado para aguentar o sofrimento enquanto não resolvemos esse problema. Então, aqui também entra essa questão de se expor, de se dessensibilizar a ter tudo rápido. Muito difícil. Pode surpreender alguns terapeutas DBT a percepção de que, se ter comprometimento for particularmente difícil, a terapia pode se concentrar nessa tarefa por meses. Então, não vai ser algo de uma hora para outra. Alguns pacientes vai demorar mais. O fato dessa terapeuta DBT altamente competente não for obtido o comprometimento necessário, mesmo depois de 6 meses, não era motivo para encerrar o tratamento. Era motivo para usar todos os princípios, estratégias e habilidades para fortalecer o comprometimento. Que esse aqui foi um caso com a Marsha Linehan, a criadora da DBT, onde ela passou, tipo, mais de 6 meses com uma paciente somente para obter o comprometimento dela em fazer terapia. Então, essa terapeuta, né, que é muito competente, não foi possível, não conseguiu obter esse compromisso, ela não desistiu. Significava apenas que ela tinha que fazer mais e melhor e tentar até conseguir. E foi o que ela fez até conseguir. Nesse estilo do terapeuta, é preciso ser franco, realista, transparente, ousado, otimista, objetivo, disciplinado, insistente. Porque o paciente, a gente precisa mostrar a ele, ó, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Então, eu sou franco, sou realista, sou transparente. Eu sou ousado. Ao dizer, ó, você precisa fazer isso de tal forma. Eu sou otimista, você vai conseguir. Eu tenho aqui metas claras, objetivas. Eu tenho uma disciplina de como você vai chegar a isso, passinhos pequenos até chegar lá. E insistente. Você vai querer desistir, mas eu não vou deixar. Às vezes, estabelecer uma direção e insistir nela, mesmo que o paciente pareça se opor ou não gostar, pode plantar as sementes para o progresso. Ensinamos os pacientes a pedirem de forma muito específica e clara os seus objetivos, e quando há oposição ou evasão, continuarem a pedir por eles como um disco arranhado. Ao pedir comprometimento, o terapeuta pode parecer um disco arranhado também. A gente modela, a gente mostra ali o que é que você precisa fazer. Você está dizendo que não vai fazer isso por mim, e eu vou continuar insistindo, como um disco arranhado. Vou mostrar como é que se faz para você, como é que faz um pedido, como é que é claro, como é que quando alguém diz não e eu continuo insistindo.
porque é algo importante para mim. O paradigma da aceitação, ele vai falar que a gente precisa solicitar o comprometimento no momento presente. Não sei o que vai acontecer no futuro, não sei o que aconteceu no passado, mas eu preciso que você se comprometa nesse instante. Então, deixe de lado julgamentos e recriminações sobre o passado ou pessimismo sobre o sucesso do futuro e apenas esteja no presente, invocando uma atitude de comprometimento neste momento. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer, mas se não nos comprometêssemos com nada, porque não podemos prever o futuro, nunca faríamos nada. E o comprometimento, ele não é uma coisa real. Não é o que o paciente tem ou não tem. Não é o que ele é ou o que ele não é. É um conceito vago. Então, a gente precisa aqui considerar que ele é transitório, ele vai mudar. É algo que o paciente, às vezes, ele está com um comprometimento alto, depois está baixo, está no médio. Ele vai ser interdependente, então vai ter outras coisas influenciando ele. Pessoas, situações, contextos, pensamentos, comportamento. E ele vai ser perfeito como é, como deveria ser. Considerando tudo, faz sentido ele ser dessa forma, justamente porque ele é interdependente. Experiência. Em situações com pacientes nos quais o comprometimento é difícil, maiores sucessos surgiram a partir de uma atitude tentativa e erro, avanços e recuos, impulso e paixão, e observando o que funciona do que às vezes em que apliquei estratégias de comprometimento e obtive sucesso de maneira direta. Então, vai tentar, vai errar, vai avançar, vai recuar, vai fazer ali com um impulso, vai vou puxar, puxar, observando o que funciona, o que não funciona, até conseguir. O comprometimento, ele não está sob nosso controle. Podemos identificar comportamentos relacionados, ajudar os pacientes a considerar as consequências de várias ações, trabalhar para estabelecer condições que possam aumentar o comprometimento e insistir nisso, ao mesmo tempo que o deixamos ir, em que o aceitamos como ele é. A gente vai fazer o nosso melhor, mas mesmo assim não vai estar no nosso controle. É nosso papel manter o compromisso para um paciente relativamente não comprometido à medida que ele aumenta e diminui. O comprometimento do paciente não está no meu controle, mas o meu controle está no meu compromisso. Então, é nosso compromisso manter isso enquanto o paciente ele está no engano. Então, o custo dessa devoção terapêutica pode ser a experiência da frustração terapêutica. Estou fazendo o meu melhor e o paciente não está fazendo. Então, vai ser frustrante. O paradigma dialético ele diz que a realidade é composta naturalmente de oposições. Se um terapeuta pressiona explicitamente por maior compromisso, ele pode inadvertidamente provocar oposição e vice-versa. Ele traz aqui o exemplo, né, de uma tenista, onde o treinador dela estava insistindo muito, tipo assim, ó, você tem que tentar isso, fazer dessa forma, e ela, não, não vou, não vou. Quando ele desistiu, foi o que ela fez? Foi que ela aceitou aquela ideia. Então, ir e vir, empurrar e puxar, destacar opostos, é mais provável que seja descoberto em uma atmosfera de busca, flexibilidade e abertura, enquanto observa e reforça cuidadosamente quaisquer influências positivas relacionadas a ele. A gente não sabe aqui, porque é uma questão de interdependente, uma questão de várias coisas estão relacionadas. Então, a gente não sabe o que é que vai fazer aquilo que vai fazer a diferença. Então, a gente só pode observar e reforçar qualquer coisa que influencie. A gente ter essa diferença. E ao compromisso, tipos de compromisso, né? Ao compromisso mantido em particular, o declarado publicamente e as ações que manifestam o compromisso. E pode haver oposições ocultas entre elas. Às vezes o paciente diz algo e faz outra coisa. Então, há diferentes tipos de compromisso. A consciência de que o comprometimento está sempre em movimento me leva na direção de resistência, paciência, observação cuidadosa e esforços criativos para intervir ao longo do tempo. Se não consigo provocar uma mudança em um indivíduo ao abordá-lo diretamente sobre o seu comportamento, posso ter mais sucesso se conceituar a situação de maneira transacional, uma relação entre o paciente e outra pessoa, e tentar influenciar a transação de maneira que motive o comprometimento do indivíduo. É isso. Essas são a influência da DBT para o problema do comprometimento. E no próximo, a gente vai ver quais são as estratégias, as 7 estratégias que a DBT traz para abordar essa questão do problema do comprometimento.